Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui novamente, junto com vocês, nessa temática nova, né? Nessa abordagem nova que é as videoaulas. Para vocês é uma novidade, para mim também, certo? Está gravando, a gente está compartilhando, mas o momento atual pede, né, que façamos dessa maneira. E com a graça de Deus, tudo vai passar, né? E já já nós estaremos juntos, se Deus quiser, nas aulas presenciais, ok? E mais uma vez, agradeço o convite da Luísa e do Josué, por ter me chamado para a gente compartilhar juntos sobre essa disciplina de biossegurança, né? Nós já estivemos juntos anteriormente na disciplina de português, né? Após a disciplina de português, vocês tiveram microbiologia, parasitologia e farmacologia, né? E agora a gente inicia com biossegurança. Então, vocês já iniciaram, na verdade, né? O professor Pedro iniciou com vocês a unidade 1 da disciplina, para entender como vai ser a nossa dinâmica dessa nossa disciplina. Como eu disse, ele já conversou com vocês sobre essa primeira unidade, né? Ele abordou os aspectos históricos, atuais da saúde ocupacional, classificação de riscos, certo? Uma unidade curta, pequenininha. Vocês fizeram as atividades. Por gentileza, me repassem no WhatsApp, tá? Ou então depois eu deixo um e-mail com vocês, eu coloco no grupo, quem preferir, que passa por e-mail, certo? E as atividades elas vão servir para as notas de vocês, ok? E vamos iniciar agora, pessoal, essa segunda unidade, certo? Essa nossa segunda unidade. E ela é composta, né, desse primeiro tópico, que são os micro-organismos e origem das infecções. A gente também vai abordar sobre a CCIH, falar sobre precauções padrão, normas de biossegurança, as técnicas. Aqui a gente também fala sobre a higienização das mãos. Também vamos falar, nesse tópico 3, normas de isolamento e precauções, higienização das mãos e do ambiente. Certo? Então, é um módulo, dá para perceber aí, é um módulo muito extenso, porém muito bom da gente trabalhar. Vocês vão gostar. Como eu disse, né, o Covid, ele é algo muito atual e mais do que nunca a gente fala sobre biossegurança. Acho que mais do que nunca, todo o tempo falando sobre técnicas, principalmente higienização das nossas mãozinhas, fala sobre o uso de máscaras, sobre os EPIs, né, na realidade. Então, é uma temática que não é nova, sempre existiu, porém está sendo muito difundido, né? Ela está sendo muito atual, né? Nesse momento que a gente está passando dessa pandemia. Tá? Então, vamos nós. Falando sobre micro-organismos e origem das infecções. Os micro-organismos são uma forma de vida que não pode ser visualizada sem o auxílio de um microscópio. Eles são encontrados em todo lugar, gente. Encontra assim, aqui, ó, nas nossas mãos, que são um dos maiores veículos de transmissão de doença, são as nossas mãos. Estão aqui no nosso aparelhozinho, né, celular, no nosso computador, no ar, no solo, inclusive dentro de nós. Certo? Então, os micro-organismos também habitam, né? Eles têm um lugarzinho dentro da gente. Mas eles são tão pequenos, né? São tão minúsculos, que eles não são vistos a olho nu. A gente não pode ver, a gente não pode pegar o celular aqui e eu vou ver uma bactéria, eu vou ver um vírus. Não consigo ver, né? Porque a gente, como eu coloquei aqui, eles só podem ser visualizados se for com o auxílio de um microscópio. E a gente não tem como nós não falarmos de micro-organismos
E a origem das infecções, sem a gente falar desse rapazinho aqui, ó, Louis Pasteur. Certo? Pasteur foi um cientista francês lá do ano de 1822, foi quando ele nasceu, né? E ele teve, assim, ele contribuiu enormemente para a história do mundo, que foi quando ele estudou, né, a química e a medicina. Ele foi reconhecido pelas suas notáveis descobertas das causas e prevenções de doenças. E entre os seus feitos mais notáveis foi ele quem descobriu a vacina antirrábica, né? A vacina contra a raiva, que a gente usa até hoje, né? É a maneira mais eficaz de combater a raiva. Vale salientar que a raiva é uma doença letal, uma vez que o ser humano ele adquire a probabilidade dele morrer é muito alta, porque ela tem uma taxa de letalidade altíssima. Então, Pasteur, ele, desde aquele tempo, desde 1822, né, séculos passados, e ele já falava da importância de lavagem das mãos, ele já falava da importância do armazenamento de alimentos, a gente vai ver no próximo slide sobre isso, que é importante você lavar, acondicionar bem, porque eles também podem trazer doença ao ser humano. Então, uma das suas experiências deram fundamento para a teoria microbiológica da doença. Você já deve ter visto, né? Você já deve ter estudado bem na disciplina de microbiologia sobre a teoria germinal das doenças infecciosas. E foi proposta por ele, né? Essa teoria, ele diz que a maioria das doenças é causada por germes. E Louis Pasteur estudou e identificou inúmeros micróbios responsáveis por várias doenças infecciosas. Né? Pronto, pessoal. Então, vamos ver aqui os micro-organismos patogênicos e não patogênicos. Os que causam doença e os que não causam doença, certo? Patogenicidade tem a ver com doença, certo? É aquele que é capaz de adoecer e o não patogênico é aquele que não adoece. Conforme eu disse, os micro-organismos, eles estão presentes em todo lugar. Né? E a gente vai ver no próximo slide que vai a ver com as nossas células de defesa, a nossa proteção, é que vai fazer, que vai combater o micro-organismo. Se combater, ok, ótimo, o indivíduo sadio. Se não combater, o indivíduo pode adoecer. No próximo slide a gente vai ver isso direitinho. Mas, antes eu quero dizer para vocês que essa classificação de patogênico e não patogênico está muito relacionada com os micro-organismos presentes nos alimentos, certo? Porque os micro-organismos deteriorantes, eles fazem parte da microbiota natural de alimentos como carnes, produtos lácteos, que são inofensivos ao consumo e se desenvolvem pela grande disponibilidade de nutrientes e água no meio. Então, os micro-organismos estão lá, a gente convive com eles, certo? E eles estão ali quietinhos, sem causar nenhuma doença, sem causar nenhum dano no ser humano. Em baixa concentração, eles são inofensivos ao ser humano. Porém, em condições de armazenamento, em más condições de armazenamento e transporte inadequado, por exemplo, eles podem comprometer, né? Eles podem comprometer a vida útil desses alimentos e aí acarretando no desenvolvimento desses micro-organismos através do mofo, através da alteração da textura, enfim, causa um dano no organismo.